Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, e hoje nós vamos iniciar uma nova leitura, o livro de Esdras. Nós concluímos ontem a leitura dos profetas, passamos por todos os chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, com leitura também de Lamentações, e Ezequiel, Daniel, Oséias. Em seguida nós lemos os chamados profetas menores, que têm os seus escritos reduzidos, mas foram também inspirados pelo Espírito de Deus para reforçar o chamado do povo para se voltar para o Senhor e viver a aliança e a promessa que Deus tinha para o povo de Israel de, através deles, abençoarem as famílias de todos os povos. Nós lemos todos os profetas e você pode acessar esse conteúdo através do canal Família e Fé no YouTube ou mesmo no podcast Família e Fé. E logo depois, quando nós concluímos a leitura dos profetas com a leitura de Malaquias ontem, nós chegamos no final do período do exílio do povo de Judá na Babilônia. Então, coincide com o que nós vamos ler em Esdras e Neemias. Na verdade, os livros de Esdras e Neemias formam uma peça com o livro de 1ª e 2ª Crônicas, que relatou a história dos reis de Judá. Então, para nós nos contextualizarmos aqui, nós passamos a história de todos os reis de Israel e de Judá. Depois do período dos reis de Israel e de Judá, o povo do sul de Judá foi levado para um exílio na Babilônia, conforme promessa do Senhor através do profeta Jeremias. E se cumpriram 70 anos desse período em que Deus estava disciplinando, tratando com o seu povo ali na Babilônia. Então, quando eles retornam, eles são enviados com ordens do rei Ciro, que governava sobre a Pérsia, para reconstruir a cidade de Jerusalém e o seu templo, que estavam completamente destruídos. O povo já não tinha mais um próprio rei dentre os seus descendentes, ele já não tinha mais o templo onde adorar a Deus, e a sua cidade estava destruída e sendo habitadas por outros habitantes, por outros povos daquela região. Então é nesse contexto que nós vamos ler Esdras, em seguida Neemias e Esté, e assim concluirmos toda a leitura bíblica. Então acompanhe conosco essa leitura e ao final também nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então convidamos a vocês a orar conosco, entregando esse momento devocional que nós vamos ter aqui juntos e pedindo que o Senhor traga revelação, nos dê um entendimento da palavra dele. Pai, muito obrigado por essa nova manhã, por esse novo dia, por esse novo livro, Pai, de Esdras que nós começamos hoje. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento e falando conosco através dessa leitura. Mostra os teus planos, os teus propósitos, quem o Senhor é, Pai, na nossa vida, esse Deus que traz, Pai, uma palavra e tudo, Pai, se refaz, se reconstrui, é restaurado, Pai, e renovado. E é isso que eu peço, Pai, enquanto nós declaramos essas palavras, vemos as estratégias, as formas do Senhor, que o Senhor também nos renove, nos reconstrua, nos transforme, Pai, a cada um de nós e a nossa família. Nós te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Toda essa história, eu e a Rafa sempre relembramos que não é apenas sobre o povo de Israel, mas também tem uma mensagem para cada um de nós. Os altos e baixos na história dos reis de Israel e de Judá, o período do exílio, o retorno para a sua própria terra, nos mostram Deus na sua fidelidade, cumprindo cada um dos seus propósitos e das suas boas promessas para com o seu povo. Então, ao meditarmos em Esdras e Neemias com tantas palavras de encorajamento, de restauração, eu te convido a refletir também na sua própria vida, entre os momentos de prosperidades e boas notícias e também os momentos de dificuldade, de tristeza. O Senhor está cuidando de você, Ele está presente e Ele cumprirá cada uma das suas boas promessas. Amém. A melhor opção que nós temos é confiar em Deus, louvar o nome do Senhor e esperar com paciência pela sua salvação, sempre fazendo a nossa parte na certeza de que Deus certamente fará a dele. Começa dizendo assim, então, esses primeiros versos de Esdras são exatamente os mesmos versos que estão escritos em 2ª Crônicas 36, nos versos 22 e 23. Então, depois da leitura da história do povo de Israel em 1ª Crônicas, dos reis em 2ª Crônicas, continua depois do período do exílio, dizendo aqui em Esdras 1, no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias,
o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo o sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, estão mostrando aqui uma ação de Deus, colocando esse despertar tanto no rei Ciro, que fez toda essa proclamação, falando que Deus trouxe a ele essa missão de levantar essas pessoas para reconstruir o templo, assim como sobre cada um dos trabalhadores, dos levitas, das pessoas que iriam. Então, o que fala, achei bem lindo, todos aqueles cujo coração Deus despertou, é Deus que desperta os nossos corações. E glória a Deus por isso. E continua: dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. E este foi o inventário: tigelas de ouro, 30, tigelas de prata, 1000, bacias de ouro, 30, bacias de prata de qualidade inferior, 410, e outros objetos, 1000. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Sim, essa é a leitura de Esdras, capítulo 1. Esdras tem 10 capítulos. Nós convidamos a meditar conosco, então, refletindo sobre essa história quando Deus restaurou a sorte do seu povo. O salmista relata que a boca deles estava cheia de riso e de cânticos, porque o Senhor estava restaurando a sorte do seu povo e cumprindo assim a sua boa promessa. Cada uma das promessas do Senhor se cumpriu para com o povo dele, tanto em momentos de juízo, de disciplina, como também em momentos de sucesso, de vitória, de avanço. Como a Rafa comentou no início dessa leitura, foi Deus que colocou no coração de Ciro. Ciro governou depois de Nabucodonosor, depois de Dario, depois dos descendentes de Nabucodonosor, de todo o império na Babilônia. Ele vem para governar na Pérsia e favorece o povo de Deus por algum motivo. Não sabemos se Ciro leu as profecias de Jeremias, de que depois de 70 anos o povo deveria retornar para reconstruir o templo, ou se Deus falou com Ciro através de sonho. Nós não sabemos como, mas Deus moveu o coração tanto dele quanto do povo de Judá para retornar e se restabelecer ali em Judá e em Jerusalém. Isso fala a nós sobre as promessas que nós temos do Senhor, a restauração que Deus pode fazer de um ano para o outro, ou mesmo de uma noite para o dia. Deus pode, com uma palavra, mudar toda a nossa história. E nós vamos ver nessa história de Esdras que houve um processo, houve uma parte que o povo teve a realizar, mas tudo isso foi conduzido, foi orientado e também o povo foi incentivado pelo Senhor. E Deus foi fazendo os milagres, realizando aquilo que o seu povo não podia. Então isso é algo que eu e a Rafa temos aprendido com a nossa família, no nosso compromisso de vivermos na presença de Deus, de vivermos os planos de Deus para a nossa vida. Nós fazemos a nossa parte
na certeza de que Deus certamente fará a dele. Sim, Deus traz o querer e o realizar. Então Ele colocou Amém. no coração do povo esse desejo de reconstrução e também trouxe o realizar através de tantas ofertas que eles receberam. Ali no texto fala dos seus vizinhos. Então Deus trouxe a missão para eles e também a provisão que eles precisavam. O rei tirou lá dos tesouros tudo aquilo que tinha sido roubado do templo, os vizinhos deram as provisões. Então, se você tem algo na sua vida que você sabe que foi retirado, tomado, saiba que Deus, ele é um Deus de restauração, um Deus de restituição, e ele pode contar de diversas formas para trazer isso, tornar real, verdadeiro na sua vida. Então não fique olhando para o passado com mágoa, com ressentimento, com comparação, que Deus pode fazer algo completamente novo. Mas uma coisa que você tenha na sua mente, que nós precisamos, eu, Tiago, cada um de nós que estamos aqui, e cremos que Deus é fiel, Deus é justo, Ele é aquele que vai trazer a restauração, a restituição no tempo certo. Muitas vezes não é no nosso tempo, porque imagina o povo lá, mas estando 70 anos naquele cativeiro, para eles o tempo já tinha passado demais. Mas é no tempo do Senhor, da forma do Senhor e da forma que o Senhor quer trazer os recursos para que isso aconteça na nossa vida. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, paciência, um coração puro, um coração que perdoa, um coração que deixa o rancor, a tristeza de lado, talvez comparando os tempos antigos. Na palavra diz também que nunca é sábio nós compararmos o passado com o presente, porque Deus é aquele também que faz nova todas as coisas a cada manhã, e Ele tem novidade de vida, Ele tem algo novo a fazer no hoje. Aquilo que se foi, está no passado, Ele vai nos ensinar através do nosso passado, mas que nós possamos olhar para aquilo que Ele está fazendo e Ele irá fazer nas nossas vidas. Sim, eu vou concluir então esse tempo agora orando pelas nossas famílias e vou iniciar essa oração com a leitura do Salmo 126, que se refere a esse momento do retorno do povo de Judá para a terra de Jerusalém, quando o salmista diz: quando o Senhor, é um cântico de peregrinação, quando o Senhor trouxe restauração a Sião, ou quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então, outra tradução alternativa seria: ou nós ficamos como os que têm a saúde restaurada. Que lindo! Quando diz ficamos como os que sonham, poderia ser traduzido: quando o Senhor trouxe restauração ao seu povo, ficamos como os que têm a saúde restaurada. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, Pai. Nós oramos conforme este salmo, dando graças ao Senhor. Sim, meu Pai. Nos lembrando de que o Senhor é um Deus de restauração. Sim, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e o Senhor zela pelo seu povo em cada detalhe da nossa existência. Por isso te damos graças, toda glória, toda honra, nossa adoração e nosso louvor entregamos ao Senhor, assim como todas as nossas necessidades, os desafios que temos diante de nós hoje, as lágrimas que derramamos ao semear no dia de hoje, nós entregamos ao Senhor todas as preocupações e ansiedades, tudo que pesa sobre os nossos ombros, a espera que parece já não aguentarmos mais, nós entregamos ao Senhor todas as nossas causas, cada motivo de oração agora apresentado por este homem e essa mulher que oram conosco, eu e a Rafa colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor contemple e responda, meu Deus, de acordo com a necessidade de cada um. Restaura a nossa sorte, cumpre para conosco o teu bom propósito, meu Deus. Cumpre para conosco as suas boas promessas. Sim, Pai, restaura a saúde e enche a nossa boca de risos. Amém, e de Pai. cânticos de louvor ao Senhor. Que mesmo ao nosso redor, muitos possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós declararemos: sim, grandes coisas fez o Senhor por
Te louvamos, meu Deus, entregamos nossa vida, essa pessoa que ora conosco, nosso futuro, todas as nossas causas sob os teus cuidados. E oramos com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Vamos Assim juntos seja. nessa leitura. Compartilhe esse vídeo com talvez uma pessoa que você se lembrou, que precisa ter uma palavra de esperança, que está esperando por uma restauração, uma restituição. Saiba que Deus é o Deus que restitui, que restaura e sempre tem algo novo para nós. Sim, Então, Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. um abraço.